Aleluia! Diz assim a poderosa palavra de Deus em João capítulo 3, versículo de 1 a 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Amém? Amém. Aqui você pode fazer barulho, porque somos pentecostais. Eu estava quarta-feira aqui no culto com uma outra mensagem. Quando eu passei daqui para sentar ali, Deus falou comigo essa mensagem a respeito do novo nascimento. E eu quero falar que Deus procura os nascidos de novo. Tem nascido de novo aí? Amém. Glória a Deus. Algumas coisas são importantes, porque todos nós passamos pelas nossas lutas, todos nós padecemos de alguma coisa aqui na terra, e algumas coisas eu queria que você soubesse. Primeiro, a terra é o laboratório de Deus, é aqui que Deus trabalha na nossa vida, nos preparando para algo maior no céu. A terra é o quintal do céu, onde Deus nos faz crescer. Ele quer que nós cheguemos ao céu não simplesmente como uma pessoa comum, mas como pessoas que tenham algo para receber no céu. A igreja é a casa do oleiro, onde Deus faz e refaz os vasos. Amém? Amém. A terra é a oportunidade que Deus nos dá para expressarmos a sua glória em meio a esse caos que está aí. A terra é o vale da decisão. Aqui decidimos a quem queremos seguir, a quem queremos servir. A terra é o lugar das oportunidades. Vamos aproveitar? Só existe uma chance. A terra é o lugar onde não decidimos o primeiro nascimento, mas podemos decidir o nascer de novo, o segundo nascimento. E a terra poderá ser o seu céu ou o seu inferno. Você decide, eu decido. Amém? Amém, igreja? Amém. Esse texto é um texto, e eu vou pregar uma mensagem muito simples, mas eu tenho tido entendimento bíblico ao longo desses 35 anos de convertido e 30 anos de ministério, que no céu só entrarão os nascidos de novo. Se você é nascido de novo, você vai para o céu. Se você não é nascido de novo, não pode ver o reino e não pode entrar também no reino. O reino precisa de nascidos de novo. O que mais está faltando hoje no meio do povo de Deus são pessoas que nasceram de novo, que tiveram encontro com Deus, que tiveram uma mudança de vida. Porque existem muitos blá blá blás, muitos oba-obas, e que não dá para confrontar com uma vida mais ou menos, um evangelho aguado, um evangelho misturado. Nós estamos vivendo nesses dias uma coisa chamada ideologia de gêneros. Isso tomou a América do Sul. Em vários países aqui da América do Sul acontecem coisas que nós ficamos bobos de ver. Nós achamos que é só no Brasil que as crianças, numa idade cada vez mais tenra, dão sinalizações de que serão homossexuais. E então existe uma forma de combater isto, e Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele disse para Timóteo: pregue a palavra, Timóteo, instes ou insista, pregue esta palavra, insiste, redargue-as, quer dizer, responda com argumentos, repreende e exorte. Anima, quer dizer, exortar é paracaléu, significa incentivar, pôr para cima. E então a Bíblia está nos trazendo algumas informações que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra.
Há muitas pessoas que eu conheço que dizem assim: não, para mim Jesus não vai voltar agora, vai demorar ainda um pouco mais, não volta agora. Eu posso concordar com esse pensamento, eu posso concordar com a Bíblia. A Bíblia diz: eis que cedo venho, eis que estou à porta. A Bíblia diz: olha, fique atento, porque não sabeis a hora que há de vir o Filho do Homem. Então a Bíblia passa para mim que Jesus já está voltando, e se Ele não voltou até agora é por pura misericórdia de nós. Então a Bíblia dá algumas sinalizações. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Nos últimos tempos, nos últimos momentos. Tempos aqui é a palavra kairos. Kairos não tem nada a ver com o tempo de Deus. Kairos é um tempo, um momento. Nesses últimos tempos diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha só o que diz a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3: porque haverá homens amantes de si mesmos. Parece que a Bíblia foi escrita agora. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós estamos vivendo os últimos dias. A coisa não pode piorar mais do que tem piorado, queridos. Nós estamos vivendo esse tempo assim. E o que é necessário para Deus começar a mover a mão? Ele encontrar pessoas nascidas de novo, pessoas que tiveram encontro com Jesus, que tiveram a sua vida mudada. E a Bíblia fala desse homem chamado Nicodemos, lá no grego é Nicodemos. Ele nasceu um ano antes de Cristo, então ele era novo quando procurou Jesus. Ele era um deputado federal, diz a tradição. Ele era um homem rico, religioso, e diz que ele procura Jesus por causa dos sinais. Ele disse: olha, Senhor, bem sabemos, mestre, que tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Sinais no grego é semeion, é um sinal, sinal no céu, a lua dando um sinal, é um sinal. E Jesus podia dizer: olha, tá certo, eu faço muitos sinais, porque os sinais impressionaram esse homem. Ele tinha alma seca, alma árida, e ele queria mais. E Jesus não considera muito esses sinais. Esse homem era um homem socialmente bem, de boa família, além de rico, muito bem articulado. Mas apesar de ele ser um dos mestres em Israel, ele queria mais, porque ele tinha a alma vazia. Ele conhecia a Bíblia, mas ele tinha a sua alma vazia. Faltava algo na vida dele. Esse homem aponta para aquela pessoa que quer mais. Tem alguém que queira mais? Amém? Pessoa que quer mais, aquele que não está satisfeito com a sua vida espiritual, aquele cuja aridez de alma o incomoda, aquele que quer Jesus só para ele. Ele procurou Jesus de noite, não com medo dos judeus. Ele procurou Jesus de noite porque ele tinha os seus afazeres, e Jesus também tinha os dele. A gente vê sempre Jesus trabalhando de dia. Então, num momento, quando menos esperava, ele disse: olha, quando eu terminar os meus afazeres, eu vou procurar o mestre, porque eu tenho um assunto com ele longo, eu preciso conversar com ele, eu preciso expor o meu coração para ele. O que eu tenho visto é que as pessoas às vezes ficam buscando em vários lugares. Eu vou ali porque ali Deus fala, eu vou aqui porque Deus fala. As pessoas têm o hábito de dizer assim: não tem acontecido nada. Querido, Deus não está calado, é a sua Bíblia que está fechada. Porque quando abre a Bíblia, a gente vê Deus falando. Comigo fala, se fala comigo, fala com você também. Amém? E ele diz que quem não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus, não pode entender, não pode compreender, tem que nascer de novo. A criança, quando nasce de novo, quando a criança nasce, ela está querendo aprender tudo, ela está querendo aprender a falar, aprender a andar, ela começa a reconhecer, e nascer de novo significa dizer que quando eu nasci, eu tenho que começar a conhecer melhor esse Deus, e quando eu conheço, eu começo então a ter a capacidade de entrar no reino. Ele diz: se você não nascer de novo, não pode ver. Se você não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus não aceita pessoas que não sejam nascidas de novo. É isso que esta Bíblia aqui está dizendo. Amém? Amém, igreja? Amém. A pessoa, quando nasce de novo, ela gosta de falar com Deus, ela gosta de orar. Se a sua vida não está muito assim, hoje é um momento, é uma oportunidade de você mudar, porque o diabo se impressiona com um pequeno grupo que ora, e não se impressiona com uma igreja de milhares de pessoas que não oram. Pode ter uma igreja de 1000 louvores, de 1000 bandas, se não orar, o diabo não está nem aí. Mas ele se impressiona quando 2 ou 3 pessoas começam a orar, quando alguém vai para uma esquina e começa a clamar naquela esquina, quando o grupo vai para uma praça e começa a clamar naquela praça, ele se impressiona. Sobretudo porque você que ora faz algo que o diabo não pode fazer, que é falar com Deus. O diabo não consegue falar com Deus, ele não pode nem chegar perto de Deus, porque na cruz ele já foi derrotado, ele já foi destruído, foi destituído. Ali na cruz Jesus disse que estava consumado. Foi ali na cruz que ele pisou na cabeça do diabo, foi ali que ele amarrou o mar valente, cessou. Deus não tem nada a ver com o diabo, e você pode fazer aquilo que o diabo não pode. Há muita tecnologia hoje, há muitas coisas hoje, mas o acesso a Deus continua sendo o mesmo: joelhos dobrados. E Deus procura os nascidos de novo. Deus tem prazer em estar com os nascidos de novo. David Wilkerson, um pregador americano, diz o seguinte: não importa se os outros não oram, eu vou orar. Não importa se os outros vão à igreja, eu vou. Não importa se os outros não jejuam, eu vou jejuar. Não importa se os outros não leem a Bíblia, eu vou ler. Eu vou fazer a minha parte. Escute, querido, o grande problema é que as pessoas começam a fazer adaptação, começam a tentar fazer com que a igreja se pareça com o mundo para atrair os jovens do mundo, e depois não tem como segurar, porque a igreja se parece muito com o mundo, então os jovens da igreja vão querer ir para o mundo. Não há adaptação, o que há revelação, uma forma diferente de veicular. Não existe evangelho para jovens, existe evangelho para pecadores, evangelhos do Senhor Jesus Cristo, evangelho que transforma. Se o evangelho não transforma, não é evangelho. Amém? Nós estamos aqui de passagem, o nosso rumo é o céu, o nosso lugar é o céu. Charles Spurgeon disse o seguinte: a igreja só verá um avanço significativo quando começar a orar. A igreja só verá um avanço significativo quando começar a orar. E por que a igreja não influencia o mundo? Por que ela não consegue influenciar o mundo? É porque o mundo tem conseguido influenciar a igreja. As coisas do mundo têm sido trazidas para a igreja, e não há uma voz profética que se levante, querido. Há coisas que não dá, querido. Tem coisa que na Bíblia não combina. Marcos 13:13 não combina com a igreja do século 21 neste país, porque a Bíblia diz assim: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Nós não temos visto isto. Isso não está combinando. John MacArthur disse o seguinte: a pregação dura produz corações brandos, mas a pregação branda produz corações duros. É melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Amém, igreja? Amém. Igreja é um lugar que devia ser de adoração. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos alguns alimentos extra-corpo. Nós nos alimentamos de livros,
Nós nos alimentamos de programas de televisão, a maioria deles uma porcaria, que não vale nada. Esses programas de auditório que não vale nada. Esses programas que não ensinam nada, que não enriquecem nada. E com base naquilo que nós ouvimos, com base naquilo que nós vemos, nós então produzimos, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E eu vi uma postagem um dia que diz o seguinte: se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Com base naquilo que a gente faz, com base naquilo que a gente diz, com base no nosso cotidiano. Talvez você esteja dizendo assim: mas eu estou me sentindo em trevas. Mas a Bíblia diz que é em trevas que você tem que sentir mesmo, porque você é luz. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Está sentindo meio mal assim, é porque a treva está perto de você, então brilha nessa treva. Spurgeon disse assim: não pode haver paz entre você e Deus enquanto houver paz entre você e o pecado. Por isso a Bíblia diz que Deus está procurando pessoas nascidas de novo. Existe nascido de novo aí, igreja? Jesus, quando viu aquele homem, não olhou para a condição social dele. Podia dizer: poxa, eu estou falando aqui com um homem importante, é um dos doutores da lei, é um dos principais dos sacerdotes, ele é um camarada que é muito importante, ele é um deputado. Mas Deus olhou para o coração dele, olhou para o coração dele com profundidade e disse: esse homem tem um vazio, a sua alma está árida, está seca. Queridos, eu estou olhando para o mundo de hoje. Todos nós somos antenados, todos nós temos WhatsApp, todos nós temos Facebook, todos nós temos Instagram, outros têm aí o Twitter, que eu não tenho, mas muita gente tem. E eu fico às vezes pensando como Deus está suportando esse mundo, como um Deus tão santo está despertando esse mundo. Houve algumas manifestações da igreja, e isso é no mundo inteiro, da marcha para Jesus. E você vê que a mídia não dá nada, ela apenas cita de passagem. E hoje eu estava vendo a marcha que já não é mais do LGBT, é do LGBTQI, porque inclui os muçulmanos que agora resolveram também ser gays. E aí a televisão vai mostrar lá que estão se organizando para marchar, e depois fazem entrevista e mostra cada coisa absurda. E a Bíblia fala de um pecado terrível, fala da concupiscência. Você vai ouvir esse termo na Bíblia muitas vezes. Eles estão cometendo concupiscência. O verbo que aborda a concupiscência é epitimel. Epitimia é concupiscência e epitimel é desejar ardentemente. A Bíblia diz que esse termo de desejar, epitimel, ele pode ser bom quando você deseja Deus, mas pode ser péssimo quando deseja o mal. Tanto que a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Mas há um outro texto bíblico, hoje um termo bíblico, que para mim é terrível, e que é o que a gente está vendo hoje. É um termo grego que significa aselgeia. Aselgeia significa licenciosidade. Aselgeia significa lascívia. Aselgeia significa sensualidade, excesso, indecência. O dicionário grafa esse termo como desavergonha, conduta desprovida de vergonha, falta de vergonha na cara. Com quem Deus quer contar? Deus quer contar com os nascidos de novo. Só os nascidos de novo podem mudar isso. Escuta, querido, Deus não tem obrigação de livrar ninguém do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer a qualquer hora. Ele pode acontecer hoje, sobretudo domingo. Ele pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos que hora vem. A Bíblia não diz que hora que ele viria. Disse algumas coisas, e o que ele disse que iria acontecer já está indicando, sinalizando que Jesus está às portas.
E esse termo aqui reaparece na Bíblia, e quando vier o arrebatamento, você pode dizer assim: mas eu tenho 40 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente. Mas se naquele momento não estiver pronto, ele não tem a obrigação, aliás, ele não tem obrigação de nada, nós é que temos obrigação com ele. E a Bíblia vai trazendo esse pecado repetido em vários textos da Bíblia. Em 2 Coríntios 12, 21, ele diz assim, falando de pessoas que não se arrependeram da sua desonestidade que cometeram, e o termo ali é a selgeia, falta de vergonha na cara, desavergonha. Em Gálatas 5,19, quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala das obras da carne, ele fala de lascívia. Lascívia é essa, a selgeia, falta de vergonha na cara, despudor. Em Isaías a Bíblia diz: eles publicam seus pecados, nem se dissimulam. Olha bem o que diz a Bíblia: eles publicam os seus pecados. Hoje está na mídia, publicam os seus pecados, não se dissimula. Ai da sua alma, se fazem mal a si mesmo. Está em Isaías 5. Em Efésios 4,19, ele fala dessas pessoas que no final ele diz assim: para com avidez cometerem impureza. Ali ele traduz como impureza, e esse mesmo texto, a selgeia. Olha como Deus se levanta contra esse tipo de conduta que nós estamos vivendo hoje, e que Deus precisa usar os nascidos de novo. Pessoas que dizem: eu nasci de novo, eu não tenho mais nada a ver com esse mundo, eu tenho com outro mundo, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora é um novo viver, agora é um novo mover, agora é um novo caminho, agora é um novo entendimento, agora é um novo louvor, agora é uma nova programação na televisão. Eu vivo diferente, eu caminho diferente, eu falo diferente, eu vivo diferente, porque eu vou para um lugar absolutamente diferente da terra, que é o céu de Deus. Em 1 Pedro 4,3, a Bíblia diz que pessoas andavam em dissoluções. Esta mesma palavra que eu acabei de dizer. Em 2 Pedro 2,2, a Bíblia diz assim, que apareceriam pessoas, e que então as pessoas, muitas seguirão as suas dissoluções, e fala dessa mesma palavra. 2 Pedro 2,18 diz que o pecado de Sodoma era esse: eles não tinham vergonha, eles faziam sexo em tudo quanto era lugar, havia sexo com animais, sexo com criança, homem com homem, mulher com mulher, e ele chama isso de a selgeia, e fala que era um pecado que incomodava o coração de Deus. Deus teve que destruir Sodoma e Gomorra. Em Judas 4, quando a Bíblia está falando de destruição da terra, fala assim: homens ímpios que converteram em dissolução a graça. Essa dissolução é a selgeia, essa falta de vergonha. Então, querido, nesse contexto da Bíblia, eu peguei alguns versículos só. Eu quero te dizer que Deus está procurando você, novo convertido. O novo convertido quer novas experiências. O novo convertido quer mudar de vida. O novo convertido quer experimentar coisas de novo. Deus quer trazer pessoas novas convertidas que tenham prazer em passar as suas experiências. O grande problema é que nós queremos aprender de Deus e ter apenas a teoria, tentar ter experiência só com a teoria. É mais ou menos como você pegar um cardápio e se alimentar só vendo aquelas comidas que ali estão. Deus está querendo pessoas que digam assim: Senhor, pode contar comigo. Jesus chega para esse homem e diz assim: olha, eu sei que você entendeu os sinais. E há pessoas que vivem correndo atrás de sinais. Você vê que os sinais não salvaram Nicodemos. O que salvou Nicodemos foi ele entender, ele compreender. E depois ele foi lá retirar o corpo de Jesus. O que importa é dizer que ele se converteu, ele com José de Arimateia, que eram dois políticos. José de Arimateia era senador. Então só alguém do Senado, da Câmara dos Deputados, alguém com importância poderia reclamar o corpo de Jesus. Então significa dizer que ele se expôs, ele disse: eu quero o corpo, eu quero enterrar o corpo. Eram pessoas que passaram a servir a Deus. E ele diz assim: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Esse reino fala de um reino de caráter, um reino de uma espécie diferente. O verbo que aparece ali é ideiem, vem de ideia,
de uma nova configuração, não é um reino da terra. A Bíblia diz que os reinos dessa terra vão passar, e aí existe um que vai dominar. O reino de Jesus é um reino sempre eterno. E ele diz que se a pessoa não nascer de novo, não poderá entrar nesse reino, não pode ver esse reino. E se não nascer da água e do Espírito, não vai poder entrar no reino de Deus. Querido, reino, nós não estamos falando de democracia, nós estamos falando de reino de Deus. É um reino, dentro do reino existe um rei, e dentro do reino existem os súditos. Nós precisamos aprender que existe um rei que manda, e que nós temos que obedecer. E quando passarmos as nossas lutas, entender: Deus nunca falha, Deus nunca falhou, Deus não está falhando, Deus nunca vai falhar na sua vida. O Brasil está passando as suas lutas, mas há um Deus no céu que olha para a sua vida. Nunca na antiguidade se viu um Deus que trabalhe para aqueles que nele esperam. Se você proclama o nome de Deus, saiba: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, pessoas que tenham nascido de novo, ele diz assim: não pode, se não nascer da água do Espírito, não pode entrar. O verbo enceltei significa impelir. Não pode ser impelido para o reino, não pode tomar esse reino, não pode participar desse reino. Saiba de uma coisa: a trombeta já vai soar. Deus está levando pessoas para o seu reino que foram nascidas de novo. A pessoa que é nascida de novo brilha onde colocar, querido. A pessoa nascida de novo diz assim: sabe de uma coisa, aonde eu for, eu vou provar que eu sou de Deus, vou fazer a diferença. Não importa onde esteja, se você vai a algum lugar, não há ninguém crente, só você crente, e você se recolhe, a Bíblia diz assim: olha, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, mas todo aquele que me negar, eu também vou negar. Eu fico pensando em Jesus chegar e dizer assim: lembra daquele dia que você estava na faculdade, e que todo mundo estava debochando do meu evangelho, todo mundo falando mal da minha palavra, você não se levantou para defender, você teve vergonha de mim. Eu também estou tendo vergonha agora diante de Deus e diante dos anjos. Lembra daquele dia que você estava na rua e todo mundo estava falando que brincava carnaval, todo mundo estava falando que pegava um monte de mulher, todo mundo estava falando que saía com todo mundo, e então você se recolheu, você se amedrontou, você teve vergonha de me defender, teve vergonha de dizer que era crente. Então, já que você se envergonhou, eu também vou me envergonhar de você diante do meu Pai que está no céu, dos seus santos anjos. Aonde nós formos, seja na academia, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, nós precisamos dar testemunho de que nascemos de novo. Escuta, querido, o diabo já está preparando o anticristo. A novela da Record já passa, essa novela que eu acho que o nome é Arrebatamento, se não me engano. Apocalipse. E a Bíblia está dizendo que lá já aparece esse homem, que ele é chamado de o iníquo. O iníquo, a palavra iníquo ali é anomos. Nomos é lei, anomos é um homem que não tem regra. Segundo a Bíblia, esse anticristo é homossexual. Segundo a Bíblia, ele vai desprezar o amor de mulheres, está lá em Daniel. E ele é um camarada sem lei, para ele não existe a lei de Deus. O salmista diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda, eu quero entender a tua palavra, eu quero entender por que o Senhor disse isso aqui. Querido, por mais que nós entendamos, por mais que nós investiguemos, nós não conseguimos entender a profundidade de Deus. E Deus está trazendo para nós que o iníquo vai se levantar, mas está tudo preparado. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses 7,12, diz assim: o Senhor desfará esse iníquo pelo assopro da sua boca. O que ele está preparando
contra a igreja de Deus, o que ele está preparando contra os habitantes da terra. A Bíblia diz que Deus vai desfazer. Ainairel, que é o verbo que aparece aqui, é matar violentamente. Aqui é a expressão da ira de Deus, porque de uma forma ou de outra, o diabo está por trás disso tudo. Alguns cedem, outros não cedem. E quando a pessoa cede, quando a pessoa faz a vontade dele, ele estraga a vida da pessoa. Ele envolve a pessoa em uma forma tão grande de pecado, que a pessoa diz: olha, eu não consigo mais sair disso. Eu não consigo mais sair. Eu estou tão enredado, eu estou tão envolvido que eu não consigo sair. Em algumas situações a pessoa diz assim: olha, eu já fiz tanta coisa, eu já cometi todo tipo de pecado, de uma profundidade muito grande de pecado, que eu tenho até vergonha, e eu não creio que Deus possa me perdoar. Por mais que você diga que Ele perdoa, a pessoa já não acredita mais. E o diabo vai colocando na mente, vai dizendo: olha, você infeliz, olha, Deus não te ama, Deus não pode fazer isso com você, você é muito pecador. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse verbo anairel significa executar. Deus vai executar esse iníquo. Esse verbo também significa assassinar, abolir completamente. Sabe de que jeito ele vai fazer isso? Diz a Bíblia que pelo assopro da sua boca. Quando esse iníquo aparecer, simplesmente o assopro da boca de Deus vai destruir esse ser. Querido, nós estamos chegando nos últimos dias da igreja na face da terra. Eu acredito nisso piamente. Eu estou esperando, porque Paulo dizia que Jesus, no conceito dele, viria nos dias dele, porque ele disse: olha, a trombeta soará, os que morreram ressuscitarão primeiro, depois nós, isso 2000 anos atrás, nós os que estivermos vivos seremos transformados. Paulo esperava Jesus voltar para aquele dia. Querido, toda pessoa que se envolve muito com Deus começa a falar muito da vida, porque começa a haver um desejo. O nascido de novo tem desejo de que Jesus volte. O não nascido diz: não volta não, preciso aproveitar mais alguma coisa, eu preciso aproveitar do mundo, eu preciso experimentar algumas coisas. Mas o nascido de novo diz: não, eu quero que o meu rei volte. Existe uma cidade celestial, ruas de ouro, eu tenho mansões no céu. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: mas eu vou preparar-vos lugar, para que quando eu for e vos preparar lugar, eu possa vir e vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele diz que vai aniquilar esse ser. Eu quero trazer isso porque nós muitas vezes damos um super valor ao diabo. Nós quase que equiparamos o diabo com Deus, achamos que Deus não pode com o diabo. Querido, ele simplesmente vai aniquilar pelo assopro da sua boca. Eu faço uma aposta com você, se bem que a aposta não seja de crente. Tente matar uma formiga soprando, você vai desmaiar, a formiga vai botar as antenas e sair andando. Tenta matar uma pulga, você não consegue. Tenta matar uma mosca, você não consegue. Tenta matar um micróbio assoprando, você não consegue. A Bíblia diz que ele vai desfazer, ele vai matar, vai assassinar violentamente pelo assopro da sua boca. Da boca dele vai sair o Espírito Santo, que vai destruir esse ser. E diz mais aí no texto: aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Uma coisa é ele matar pelo assopro da sua boca, e aniquilar, o verbo catarel significa tornar impotente, abolir, apagar. Quando o nosso Senhor vier buscar os nascidos de novo, quando o nosso Senhor apontar no céu, a glória dele vai ser tão tremenda que vai aniquilar qualquer pretensão satânica. Jesus olhou para esse homem, Nicodemos, e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Talvez hoje você me diga: olha, sabe de uma coisa, eu estou na igreja. Eu não estou perguntando se você está na igreja, eu estou perguntando se você já nasceu de novo. Eu vou a todos os cultos aos domingos, e vou a todos os cultos da semana.
Então eu vou para o céu. Não estou perguntando se você vai ao culto, se você vai aos cultos da semana, se você vai ao final da semana. Eu estou perguntando o seguinte: você já nasceu de novo? Você já teve encontro com Jesus que fez você renascer, em que o Espírito Santo entrou, se misturou com o seu espírito, reviveu e fez de você uma nova criatura, com novos prazeres, com nova visão de vida, com novos desejos, com vontade de viver para aquele que vive e que reina para todo sempre? O que eu estou perguntando é se você nasceu de novo. Quando nascemos de novo, querido, eu fico preocupado com os filhos da prole, com os filhos que nunca tiveram experiências com Deus. Ele é crente porque o pai é crente, a avó era crente, o avô também, os irmãos são crentes. Eles têm muitos amigos na igreja e aparentemente parece que é crente, mas ele nunca teve uma experiência de novo nascimento, nunca mudou realmente de vida. Todo nascimento muda alguma coisa. Ainda que seja o seguinte: eu era pavio curto, eu era pipa voada, não sou mais, agora eu me seguro. Eu sempre conto a história de uma moça que trabalhava numa casa de família, e aí o pastor da igreja pregou a respeito de novo nascimento, e disse: novo nascido muda, o novo nascido vai sendo transformado. E ela foi confrontando a sua vida e não encontrou nada. Ela nunca fumou, nunca bebeu, nunca adulterou, nunca prostituiu. Era uma pessoa de família, uma pessoa bem acomodada. E ela procurou o pastor e disse: pastor, eu acho que eu não nasci de novo. Eu não nasci de novo, pastor, porque o senhor pregou e disse que quando as pessoas se convertem, quando nascem de novo, muda. E eu não mudei nada, eu não nasci de novo. Você já adulterou, minha filha? Não. Já brigou com alguém na rua? Não. Você já prostituiu? Não. Você já fez? Não fiz nada. Tá vendo, pastor? Eu não nasci de novo. Então ela ficou incomodada. Esse incômodo significa dizer que ela tinha nascido de novo, que ela não sabia. Ele disse: mas espera aí, alguma coisa tem que ter mudado em você, minha filha, porque quem nasce de novo, você encontrou-se com Jesus, você entregou. Eu entreguei, mas eu não vi nada que tenha mudado. Ele disse: mas procura aí, vê se alguma coisa não mudou. E ela disse: bom, a única coisa que mudou é que quando eu varri a casa da minha patroa, eu jogava o lixo para debaixo do tapete. Hoje eu não jogo mais. Eu falei: então mudou. Algo tem que mudar. Eu, quando me converti aqui em Niterói, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei à minha casa foi pegar os vários litros de uísque e jogar fora. Foi procurar no meu quarto, vasculhar tudo aquilo que eu entendia que não fosse de Deus e jogar fora. Foi procurar livros evangélicos para ler. Foi procurar quadros com o nome de Jesus, com versículos bíblicos para pregar na parede. Eu comecei a dizer: eu estou cheio desse Deus, eu quero esse Deus, eu quero uma mudança de vida, eu quero mais de Deus. Com 6 meses eu estava fazendo seminário. Com pouco tempo eu já tinha lido mais de 400 livros evangélicos. Deus mudou a minha vida. Vamos ficar de pé. Eu queria que você, que sente que Deus está te procurando, pudesse dizer assim: pastor, eu quero algo diferente na minha vida hoje. Eu quero algo diferente na minha vida hoje, pastor. Não sei como está a sua vida, mas Deus quer mudar a sua vida. Eu estou perguntando se você nasceu de novo. Eu quero fazer 2 convites. Se você percebe no confronto dessa palavra que não nasceu, a oportunidade é essa de nascer. Se você nasceu e diz assim: pastor, eu nasci, eu sei que eu nasci, mas tem algumas coisas que me têm feito esfriar. Tem algumas coisas que não estão indo bem na minha vida. Eu preciso hoje renovar o meu voto com Deus. Eu preciso ter alguma coisa de novo. Assim como Nicodemos que procurou Jesus, eu preciso de algo diferente. Eu preciso sentir algo. Eu preciso sair daqui hoje com um toque de Deus. Sai do seu lugar com coragem. Diga assim: eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero, eu preciso, a minha vida precisa voltar a ter sentido. Pode vir, que há lugar aqui, pode vir. Eu quero que você faça um pacto com Deus, dizer: Senhor,
Eu preciso ganhar almas para o teu reino. Eu não quero mais chegar à igreja sozinho. Eu quero todo domingo chegar com alguém a reboque. Eu quero perder o meu tempo orando por alguém. Eu quero buscar essa pessoa em casa, porque se eu não buscar, ela não vem. Eu quero sentir algo diferente. Eu quero sentir o teu espírito em mim. Eu estou precisando de uma mudança. Minha alma está árida. O meu evangelho está meio aguado e eu preciso vitaminá-lo. Eu preciso enriquecer a minha vida em Deus. Eu preciso brilhar mais do que eu tenho brilhado. Eu preciso disto. Sai do teu lugar, querido, pode vir. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus. Eu estou perguntando, você nasceu de novo? Diante da exposição da palavra de Deus, eu estou te perguntando, você nasceu de novo? Você nasceu da água do Espírito? Você nasceu? Como está a sua vida? Pastor, eu nasci, mas eu percebi que eu me perdi no tempo. Então venha renovar esse pacto. Venha renovar a sua história com Deus. Deus permite que a cada manhã Ele nos deu uma nova chance, uma segunda chance. Todo dia é um dia de renovação. Todo dia que o sol nasce é uma forma de Deus dizer: eu estou aqui de novo. Eu estou renovando a sua vida. Eu peguei a noite que passou, eu peguei o dia que passou. Eu já apaguei tudo. Eu estou iniciando uma nova fase na sua vida. Nós precisamos estar atentos a isso, querido. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Papai querido, no nome de Jesus, nós queremos nas tuas mãos entregar a nossa vida, entregar os nossos passos. Aqui estão teus filhos, nascendo de novo, renovando o pacto, declarando que algo precisa acontecer. Aqui estão vidas, Senhor, que necessitam de Ti, cujos nomes o Senhor precisa escrever de uma forma definitiva no livro da vida. Querido Deus, eu quero que hoje, ao saírem daqui, teus filhos saiam com a convicção de que algo mudou, que nasceram da água e do Espírito, que o Espírito Santo renovou a sua vida, que entrou no seu espírito e reviveu, vivificou o seu espírito, de sorte que os seus desejos sejam mudados, as suas inclinações sejam mudadas, que a sua vida seja mudada, que os seus passos sejam mudados, que os seus pensamentos, Pai, sejam mudados, Senhor. Oh meu Deus, eu coloco a vida de cada um nas tuas mãos. Eu peço que o teu anjo venha e toque na vida de cada um, que a tua presença, Senhor, se estabeleça na vida de cada filho, de cada filha tua, que está aqui na tua presença, Senhor. Hoje nós vamos orar a oração de Jabez, e essa oração vai fazer efeito na vida de cada filho teu que está aqui, de cada pessoa que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, a oração de Jabez vai fazer esse efeito. A oração que diz: tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Eu quero declarar, Senhor, como um dia terrível hoje para o inferno e sobrenatural para o céu. Eu quero declarar que o inferno perdeu várias vidas. O inferno hoje foi destronado. A tua palavra hoje falou forte ao coração dos teus filhos e mudou conceitos, e o céu está se alegrando agora, Senhor. Eu quero declarar que ao sairmos daqui não haverá bala perdida, assalto, tentativa de assalto, colisão, queda, atropelamento, luxação, torção, nada vai te atingir. Eu quero declarar que ao sair daqui os anjos desceram com armas espirituais, com veículos espirituais para te guiar no caminho, aonde você for, a tua casa, no seu carro, no ônibus que você pegar. Eu quero profetizar uma semana de vitória. A igreja de Deus está passando as suas lutas, sim, mas há um Deus que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que Deus é a favor da igreja dele. A Bíblia diz que operando Deus, quem vai impedir? Eu declaro uma semana de vitória, de portas abertas, que a porta que Deus abre ninguém fecha. Eu declaro que aonde você for, Deus estará contigo. Onde você colocar a tua mão, Deus estará contigo. Eu profetizo
cura na tua vida, prosperidade e uma semana de absoluta vitória. Se você recebe isso, se você crê nisso, se expresse bem forte ao Messias de Israel, mais forte esse aplauso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.